Fui trouxa por 3 anos. Ei, fica aí que tem história nova. Vamos chamar o bendito cujo de Francisco. Quando eu conheci o Francisco, a gente foi se aproximando e tudo mais, a gente foi ficando, a gente ficava e tal de vez em quando. Ele ia muito na minha casa e eu ia muito lá na casa dele, né? Basicamente era um namoro, só que um namoro sem compromisso, né? E ele falava que não queria nada sério porque ele queria ficar com outras meninas também. Pelo menos ele era sincero nesse ponto, né? O problema é que eu era muito apaixonada por ele, então eu aceitava toda essa situação. E eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida mesmo. Então quando eu ia na casa dele, eu quase não falava com ninguém lá. Tipo, eu só cumprimentava e tal, mas não porque eu não gostava deles, é porque realmente eu tinha muita vergonha. Mas mesmo assim eu ia. Até que teve um belo dia que ele simplesmente, tipo assim, 1 ano depois que a gente tava ficando, ele virou pra mim e falou que não queria mais ficar comigo, assim, do nada. E realmente não ficou. Mas foi aí que eu comecei a ganhar amizade com a família dele. Sim, depois que a gente terminou, eu fui começando a ter amizade com o povo da casa dele. E aí que eu frequentava muito a casa dele mesmo, porque bem nessa época eu virei transista, e aí as irmãs dele, a mãe dele, viraram minhas clientes, ou seja, eu ganhei elas pelo cabelo, sabe? Então eu tava todo tempo na casa delas, porque quando eu não tava lá fazendo o cabelo delas, eu tava lá pra algum almoço, pra algum aniversário, pra alguma comemoração, pra algum lanche, enfim, porque elas sempre estavam me convidando. E eu e a irmã dele, nós viramos melhores amigas, tipo, a gente se considerava irmãs, sabe? Aí quando chegou o Natal, a mãe dele me convidou pra passar na casa da família dela, né, junto com eles e tal. E como eu iria passar o Natal sozinha, porque tanto meu pai como a minha mãe, eles estavam de plantão na noite do Natal, meio que eu ia ficar sozinha. Aí como eles me convidaram pra passar na casa deles, eu me arrumei linda, belíssima, perfeita, gente, eu tava linda nesse dia. E fui pra casa deles pra passar o Natal, porque eu ainda gostava dele e eu queria chamar atenção. E nessa noite ele passou a noite todinha me olhando, porque como eu falei pra vocês, eu me montei. Então ele passou a noite todinha me olhando e me cantando e tal. Então como eu ainda tava muito apaixonada por ele, acabei caindo no papo furado, né? E durante esse 1 ano que a gente ficou, a gente nunca tinha tido relações sexuais, né? Eu era virgem e tal. E nessa noite, como ele me ganhou, né? A gente acabou fazendo e eu perdi a minha virgindade nesse dia com ele. Quando foi no outro dia, ele simplesmente fingiu que não me conhecia. Tipo, me ignorou o dia todinho, fingiu que eu nem tava ali. Enfim, ele foi um completo babaca comigo nesse dia, né? Peguei, arrumei, juntei minhas tralhas, minhas coisas e fui embora pra minha casa. Aí quando foi no outro dia, já no dia 26, eu notei que eu tinha esquecido algumas maquiagens minhas na casa dele. Daí eu mandei mensagem pra irmã dele, né, que era minha amiga, falando que eu iria passar lá pra buscar as minhas coisas. E ela me disse que não era pra eu ir lá porque ele tava com outra lá na casa. Parte 2. Eu fiquei possessa de raiva, chorei pra caramba. Tipo, não tava acreditando no que tava acontecendo e na burrada que eu tinha feito, né? Mas aí a mãe dele me mandou mensagem dizendo que era pra eu ir lá sim, que não era pra me ficar me escondendo da situação e tal, que quem tinha que ter vergonha era ele, não eu. Daí quando eu cheguei lá, ele e vários amigos e mais umas meninas, e ele tava ficando com uma dessas meninas. Quando eu cheguei, ela tava sentada no colo dele e tal, eles estavam se beijando, e os amigos dele estavam tudo lá, eles estavam tipo fazendo uma resenha, sabe? Daí eu entrei lá no quarto, juntei todas as minhas tralhas, todas as minhas coisas que eu tinha deixado por lá, e quando eu tava de saída, um dos amigos dele virou pra mim e falou assim: ô, você não quer ficar um pouquinho e tal, comer alguma coisa, ficar aqui com a gente um instante, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dele, eu vi que ele tava fazendo cara de cu, sabe? Virei pro amigo dele e falou assim: tá, eu quero ficar. Daí passei da conta, né? Tomei umas bebidas lá que não era pra tomar. E acabei ficando com um amigo dele lá nessa festinha, nessa resenha. Quando eu já tava indo embora, ele veio comigo até a porta, puxou meu braço, falou um monte de coisa pra mim porque eu tinha ficado com o amigo dele. Tipo assim, ele podia ficar com Deus e o mundo, mas eu não podia ficar com ninguém, sabe? Todo enciumado, todo isso, todo aquilo, todo com raiva. Aí, é tipo assim, quando a gente tá apaixonado, a gente aceita um monte de merda, né? Ele pegou e me beijou e eu retribuí, né? Porque trouxa, gente, apaixonada, faz essas merda. Retribuí e tal, e a gente continuou ficando por mais alguns dias, mais algumas semanas aí e tal. Até que teve um dia que eu fui pra uma resenha e tal com mais amigas minhas, fiquei bêbada de novo, e adivinhe o que eu fiz. Porre, apaixonada, fiz uma tatuagem com o nome dele. Sim, eu fiz. Quando eu mostrei pra ele, ele ficou possesso de raiva. Falou que eu tinha feito merda, que eu tinha perdido dinheiro, que eu tinha estragado com o meu corpo, não sei o quê. E ele não mentiu, né? Enfim, a gente discutiu muito nesse dia, muito mesmo por causa dessa tatuagem. Porque eu, pra mim, tava fazendo um gesto romântico, né? E ele que cagava e andava pra mim, tava nem aí, sabia que eu tinha feito merda. 2 dias depois que eu tinha feito essa tatuagem, ele apareceu, assumiu uma namorada grávida. Ela tinha um filho dele e eu tinha uma tatuagem dele. Daí ele parou de ficar comigo, né, por causa dela e tal, tiveram o filho deles, eu removi a tatuagem, e eu digo pra todo mundo que eu já superei ele, mas eu não superei. Eu ainda amo aquele safado. E foi isso. Minha chefe me acusou de roubo. Ei, fica aí que tem história nova. Tudo começou no final de 2019, quando eu tava desempregada com uma filha de 2 anos, devendo Deus e o mundo aos parentes do Raimundo. A minha sogra viu no Facebook, no grupo de compra e venda, uma publicação de uma psicóloga que ela tava procurando, uma secretária para auxiliar ela no trabalho, porque ela tava reformando a clínica dela e o fluxo de pacientes que ela tinha era muito grande e ela precisava de alguém para ajudar. Na mesma hora, minha sogra me mandou o print, me mandou o contato, falou: mana, vai lá, envia teu currículo, vai que ela te
te aceita, vai que ela gosta de ti, já é um trabalho. Entrei em contato, deixei meu currículo, nós marcamos a entrevista. Eu fui pra entrevista, chegou lá logo de cara, nosso santo assim já bateu, sabe? A gente se deu super bem. Ela gostou muito de mim e me contratou. No início, eu iria trabalhar somente no período da tarde, que era pra eu fazer testes, pra ver como eu iria me sair. E esse período era o período que a clínica ainda iria ficar aberta antes de fechar pra reforma. E eu trabalhei ali em torno de 20 dias, até o dia 23 de dezembro de 2019. E foi quando a clínica fechou pra reforma. E nesse período que eu fiquei lá, eu peguei assim muito rápido todas as informações, toda a correria do... Enfim, eu tava me dando super bem e ela tava gostando muito do meu trabalho. A clínica fechou dia 23, quando foi dia 12 de janeiro, ela me mandou mensagem perguntando se eu podia voltar a trabalhar no dia seguinte, porque a clínica já iria reabrir. Mesmo com a reforma da clínica ainda pela metade, ela já iria reabrir porque os pacientes dela estavam pedindo muito. Então, como ela não podia deixar eles na mão, ela iria atender do jeito que tava. Cheguei lá, a clínica tava maior, zona toda desorganizada, material de construção jogado pra um lado, pro outro. Liguei pra ela e falei o que tava acontecendo. Ela disse, eu sei, mas a gente vai ter que começar assim mesmo. Se organiza aí a minha salinha, organiza a minha sala, tem uma sala que tem uns móveis, tu pode pegar. Dá uma organizada rapidinho que eu vou começar a atender assim mesmo, até a gente conseguir organizar tudo. Peguei, limpei tudo que eu consegui limpar, juntei tudo que eu consegui juntar no cantinho, organizei a sala dela. Deixei assim, brilhando pra ela atender os pacientes dela. E ela pediu também pra que eu fosse atrás de uma empresa de produtos de limpeza, de persiana, de cortina, de móveis planejados. Eu nem sabia que ela tinha dinheiro pra tudo isso, mas enfim, mesmo assim eu fui e os móveis eram todos sob medida, gente, só coisa cara, só coisa de luxo. Chamou uma empresa pra fazer a filmagem de todo o processo de reforma, que era pra inauguração, pra chamar a atenção do público e não sei o que, e eu tipo, caramba, ela tá gastando um dinheirão com essa reforma, né? Mas, enfim, o dinheiro é dela, né? Não é meu. E eu lá, todo final de expediente eu limpava porque ficava poeira, ficava isso, ficava aquilo. E todo final de expediente eu ficava e limpava a clínica todinha. Enfim, a reforma acabou, a clínica ficou impecável. E os pacientes começaram a chegar cada vez mais. Quando chegou na data do meu pagamento, o primeiro pagamento ela me pagou tudo certinho, foi tudo certo. Me deu até um extra por tudo que eu tinha feito. Tudo maravilhoso. E aí começaram a chegar as cobranças da reforma. Ela sempre deixava comigo um negócio daqueles de cheque, sabe? Todos assinados. E quando os cobradores vinham, eu só fazia colocar o valor e passava direto pra eles. Só que os cobradores começaram a voltar porque os cheques estavam dando sem fundo e eles não conseguiam sacar o dinheiro. E eles voltavam cheios de ódio e raiva, e com razão, né? Porque não tinha dinheiro no cheque que eu tinha dado. E pra quem sobrava toda a confusão? Pra mim. Parte 2. Quando chegou pra ela me pagar novamente, né, o meu próximo salário, ela veio com toda uma desculpa, dizendo que ela tinha recebido um calote, que o banco tinha bloqueado a conta dela, que não sei o que, não sei o que de acordo com o dinheiro fosse entrando, ela ia me pagando, enfim. Só que aí veio a pandemia, né, e todos os lugares fecharam, mas mesmo assim ela continuou pedindo pra que eu marcasse os pacientes após aquele horário de expediente, porque tava proibido, né, mas ela ia atender assim mesmo, e ela atendeu. Passou aí uns 2 meses, a clínica reabriu de novo com as medidas de segurança que foram impostas, né? E aí eu já tava com meu salário atrasado 3 meses. E ela continuou dizendo que não tinha dinheiro, que ela tava muito apertada, que a clínica tava atolada em dívidas, que não sei o que, um monte de coisa. E eu lá, né? Atrasada 3 meses. Ela disse pra eu pedir as minhas contas, que ela iria fazer um acordo comigo por fora. Só que eu não aceitei, né? Porque eu queria fazer tudo pela empresa, porque eu sabia que se ela me demitisse, ela teria que, né, arcar com todos aqueles direitos que eu tenho. E se eu pedisse demissão, eu não ia ter direito a nada. E ela queria que eu pedisse demissão pra que ela fizesse um acordo comigo por fora. Mas aí ela foi e deu andamento ao processo como se eu tivesse pedido as minhas contas. Quando chegou na hora dela me pagar, ela me pagou só R$ 600. Eu olhei pra ela e falei assim, tá, mas e os 3 meses de salário, como é que fica? Isso não existe. Ela disse, não, mas como foi você que pediu as contas, não sei o que, não tem direito a nada. Ela se fez de louca mesmo. Aí eu falei que eu ia procurar os meus direitos. E aí eu contratei um advogado, ele foi até ela pra tentar fazer um acordo e ela disse que não faria acordo nenhum, porque eu tava roubando ela, eu tava roubando a clínica, eu tinha roubado a televisão da clínica, sendo que quem pediu pra que eu ficasse com a televisão durante a pandemia era ela, porque ela disse que ela não tinha confiança em a televisão ficar lá no período em que estava fechado, ela tinha medo de roubarem, e ela me pediu pra que eu levasse pra minha casa, e quando foi com o meu advogado, ela disse que eu tinha roubado a televisão da clínica. Gente, foi o maior auê. Eu pedi provas de tudo que ela tava me acusando. Eu peguei imagens do prédio onde mostrava que eu ficava até depois do expediente. Eu peguei imagens do prédio onde mostrava eu saindo com a televisão da clínica e ela olhando eu sair com a televisão, porque eu não tinha como provar que ela tinha me pedido pra levar, mas eu tinha como provar que eu levei com ela vendo. Enfim, gente, foi a maior confusão de tudo. Chegou na justiça, ela se enrolou toda, não conseguiu segurar o BO dela, né? Não conseguiu manter tudo que ela tava me acusando e no final o juiz decretou que ela me pagasse lá uma multa de R$ 6.000, mais o meu salário atrasado, mais um pouco por todas as vezes que eu passei do horário pra cuidar das coisas, enfim, foi a maior confusão. E aí eu recebi, paguei os honorários do advogado, paguei as minhas contas que estavam atrasadas, e até hoje eu fiquei sabendo que ela ainda fala mal de mim pra todo mundo que vai lá na clínica. A louca, né? E foi isso.